Ela era ignorada pela própria esposa, até que a chefe a fez perder a cabeça. O desprezo silencioso dentro de casa doía mais do que qualquer palavra. Mas um único olhar no lugar errado foi suficiente para mudar tudo. Entre humilhações, segredos e um sentimento proibido, ela precisaria escolher entre continuar invisível ou finalmente existir. Erika acordou naquela quinta-feira com o mesmo peso que carregava há meses. Ao seu lado, Fernanda dormia virada para o lado oposto da cama, como sempre fazia. O espaço entre os dois corpos parecia maior do que realmente era, como se houvesse um abismo invisível separando o casal que, no papel, ainda era casado. Erika observou por alguns segundos a silhueta imóvel de Fernanda sob o lençol branco e sentiu aquela dor familiar apertar seu peito, aquela sensação de ser transparente, de não existir para a pessoa que deveria amá-la mais do que qualquer outra. Levantou-se em silêncio, como fazia todas as manhãs, tomando cuidado para não acordar a esposa. Não que Fernanda fosse reclamar ou dizer algo agressivo. Fernanda nunca gritava, nunca brigava, nunca criava cenas. Ela simplesmente não estava ali. Emocionalmente, Fernanda havia se afastado tanto que Erika já não sabia mais quando tudo começara a desmoronar. Talvez tenha sido gradual, como a erosão que consome uma pedra sem que ninguém perceba até que seja tarde demais. Ou talvez sempre tenha sido assim, e Erika apenas se recusava a enxergar a verdade que agora gritava em cada canto daquela casa silenciosa. Enquanto preparava o café na cozinha, Erika olhou pela janela e viu a cidade ainda adormecida sob o céu acinzentado. As montanhas ao redor pareciam guardiãs silenciosas de todos os segredos que ela escondia de si mesma. Minas Gerais tinha esse jeito acolhedor e, ao mesmo tempo, reservado. As pessoas eram calorosas, mas também sabiam guardar suas dores no fundo do peito, como se sofrer em silêncio fosse uma virtude. Erika se identificava profundamente com isso. Sempre acreditou que o amor precisava ser resistente, que casamentos exigiam paciência e sacrifício. Por isso continuava tentando. Continuava sorrindo quando necessário. Continuava fazendo planos que Fernanda nunca parecia interessada em concretizar. Continuava esperando que um dia a mulher que dormia ao seu lado voltasse a vê-la como alguém digno de amor. Mas a esperança estava se esgotando. Erika tomou seu café sozinha, como sempre. Fernanda apareceria apenas minutos antes de sair para o trabalho, pegaria uma xícara rapidamente e partiria sem qualquer gesto de carinho, sem um abraço, às vezes sem nem mesmo um bom dia. Não havia mais brigas, porque não havia mais nada. O casamento delas era como uma casa abandonada, onde apenas duas sombras circulavam sem se tocar, sem se falar, sem se ver realmente. Às 7:30 da manhã, Erika estava pronta para sair. Vestia uma blusa azul marinho e uma calça social preta, o cabelo castanho preso em um coque discreto. Trabalhava como assistente administrativa em uma empresa de consultoria financeira localizada no bairro Savassi, uma região elegante e movimentada de Belo Horizonte. O escritório ficava em um prédio moderno de vidro espelhado, onde pessoas bem vestidas entravam e saíam com pressa, sempre ocupadas, sempre importantes. Erika gostava daquele ambiente. Ali, pelo menos, ela tinha uma função, um propósito. Ali, ela não era invisível. Durante os primeiros meses de trabalho, Erika cumpriu suas tarefas com eficiência e discrição. Organizava documentos, agendava reuniões, atendia telefonemas e mantinha tudo funcionando nos bastidores. Era boa no que fazia, mas nunca chamava atenção. Preferia assim, em casa, já se sentia pequena demais. Não precisava de mais espaço para desaparecer. Até que Paloma chegou. Paloma assumiu a gerência do departamento em setembro, trazendo consigo uma energia que transformou todo o ambiente. Ela era diferente de qualquer pessoa que Erika já havia conhecido. Alta, de pele morena e cabelos cacheados sempre soltos, Paloma tinha um jeito de ocupar um espaço que não era imposição, mas presença. Quando ela entrava em uma sala, as conversas mudavam de tom. As pessoas se endireitavam nas cadeiras, prestavam atenção. Paloma falava com clareza, com firmeza, mas também com gentileza.
Era exigente, mas justa. Inteligente, mas acessível. E, acima de tudo, ela via as pessoas. Realmente via. No primeiro dia de trabalho de Paloma, Érica estava organizando pastas, quando a nova chefe parou ao lado de sua mesa. Érica levantou os olhos, surpresa. Gerentes costumavam passar direto pelos assistentes, como se fossem parte da mobília. Mas Paloma sorriu e estendeu a mão. Você é a Érica, certo? Ouvi falar muito bem do seu trabalho. Érica apertou a mão dela, sentindo um calor estranho subir pelo rosto. A voz de Paloma era suave, mas firme. Seus olhos castanhos tinham um brilho curioso, atento. Érica apenas conseguiu murmurar um agradecimento tímido antes que Paloma seguisse para sua sala. Mas aquele breve encontro ficou gravado em sua memória por razões que ela ainda não compreendia completamente. Nas semanas seguintes, Paloma começou a pedir a opinião de Érica sobre pequenas decisões do escritório. Perguntava sobre fornecedores, sobre o funcionamento interno, sobre os melhores horários para reuniões. Érica se surpreendeu ao perceber que Paloma realmente escutava suas respostas, anotava, considerava. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a tratava como se suas palavras tivessem valor, como se ela tivesse valor. Érica tentava se convencer de que aquilo era apenas profissionalismo. Paloma era uma boa líder, só isso. Mas algo dentro dela começou a despertar. Algo que estava adormecido há tanto tempo que Érica quase esquecera que existia. Ela começou a esperar pelas manhãs com uma ansiedade estranha, arrumando-se com mais cuidado, escolhendo blusas que a fizessem sentir-se bem consigo mesma. Não para Fernanda, que mal olhava para ela, mas para o momento em que Paloma passaria por sua mesa e perguntaria como estava seu dia. E Paloma sempre perguntava. Certa tarde, Paloma convidou Érica para tomar café na pequena copa do escritório. Elas conversaram sobre trabalho, sobre Belo Horizonte, sobre os desafios de equilibrar vida pessoal e profissional. Paloma mencionou que havia se mudado recentemente para a cidade e ainda estava se adaptando. Érica falou sobre como amava Minas Gerais, mas evitou mencionar o vazio que sentia em casa. Ainda assim, Paloma pareceu perceber algo além das palavras. Seus olhos se demoraram no rosto de Érica por um segundo a mais, como se estivesse lendo nas entrelinhas. Você parece cansada, disse Paloma, com uma delicadeza que quase fez Érica desmoronar ali mesmo. Érica forçou um sorriso e desviou o olhar. Só um pouco. Nada demais. Mas era demais. Era tudo. Naquela noite, ao voltar para casa, Érica encontrou Fernanda sentada no sofá, mexendo no celular. Não houve cumprimento. Não houve pergunta sobre como foi o dia. Fernanda simplesmente continuou olhando para a tela, como se Érica fosse parte da decoração. Érica ficou parada por alguns segundos, esperando. Esperando o quê? Um olhar? Uma palavra? Qualquer sinal de que ainda importava para alguém naquela casa? Nada veio. Érica subiu para o quarto, trancou a porta e deixou as lágrimas caírem em silêncio. Chorou pela solidão, pela rejeição, por todos os dias em que acordava ao lado de alguém e ainda assim se sentia completamente sozinha. Chorou, porque sabia que algo estava mudando dentro dela. Algo perigoso. Algo inevitável. Porque pela primeira vez em anos, Érica sentira seu coração acelerar ao ver alguém sorrir para ela. E essa pessoa não era Fernanda. Era Paloma. Os dias se arrastavam em uma rotina que Érica conhecia de cor, mas agora cada manhã trazia uma sensação diferente. Acordava antes do despertador, tomava banho com mais atenção, escolhia as roupas pensando em como gostaria de se ver no espelho do escritório. Não era vaidade, era sobrevivência. Era a necessidade de se sentir vista por alguém, mesmo que esse alguém fosse apenas sua chefe. Fernanda continuava na mesma postura distante, saindo de casa sem café da manhã, voltando tarde e indo direto para o sofá ou para o quarto de hóspedes, onde passou a dormir com frequência, sob a desculpa de que roncava demais e não queria incomodar Érica. A verdade era que Fernanda não suportava mais a proximidade.
E Érica sabia disso. Uma sexta-feira chuvosa de junho mudou tudo. Belo Horizonte amanheceu coberta por nuvens pesadas que prometiam tempestade, e o trânsito estava caótico. Érica chegou ao escritório encharcada, mesmo com guarda-chuva. Suas mãos tremiam de frio quando ela se sentou à mesa, tentando se concentrar nos e-mails que precisavam de resposta urgente. Paloma passou pelo corredor carregando uma pasta e parou ao ver Érica tremendo. "Você está gelada", disse Paloma, franzindo a testa com preocupação genuína. "Espera aqui." Antes que Érica pudesse protestar, Paloma desapareceu em sua sala e voltou segundos depois, com um cardigã cinza de lã macia. Estendeu para Érica com um sorriso gentil. Érica hesitou, mas o frio era tanto que aceitou. Quando vestiu o cardigã, sentiu o perfume de Paloma envolvê-la, uma fragrância suave de lavanda e algo floral que ela não conseguia identificar. Era reconfortante. Era íntimo demais. Érica sentiu as bochechas corarem e agradeceu baixinho, sem conseguir olhar diretamente nos olhos da chefe. "Obrigada, Paloma. Eu devolvo depois." "Sem pressa", respondeu Paloma, e havia algo em sua voz que fez o coração de Érica pular uma batida. Aquela tarde, enquanto a chuva caía lá fora, criando uma cortina de água que embaçava os vidros do prédio, Paloma pediu que Érica a ajudasse a revisar um relatório importante. Ficaram juntas na sala de reuniões, sentadas lado a lado diante do computador. Érica sentia a proximidade de Paloma como uma corrente elétrica, cada movimento, cada respiração. Tentava se concentrar nos números na tela, mas sua mente traía seus esforços. Paloma explicava os dados com paciência, apontando para o monitor, e em certo momento suas mãos se tocaram acidentalmente. Foi um segundo, talvez menos, mas Érica sentiu como se o tempo tivesse parado. Paloma não afastou a mão imediatamente. Seus dedos permaneceram ali por um instante que pareceu eterno antes de se retirar lentamente. Nenhuma das duas disse nada, mas algo mudou no ar entre elas. Quando finalmente terminaram o trabalho, já eram quase 8 da noite. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, e o escritório estava vazio. Érica devolveu o cardigã, mas Paloma insistiu que ela ficasse com ele até o dia seguinte. Érica aceitou, segurando a peça contra o peito enquanto caminhava até o estacionamento. Dentro do carro, antes de ligar o motor, ela enterrou o rosto no tecido e inalou profundamente, sentindo uma mistura de culpa e desejo que a assustava. Ao chegar em casa, encontrou uma cena que já se tornara corriqueira. Fernanda estava na sala, mas não sozinha. Sua melhor amiga, Júlia, estava sentada ao seu lado no sofá, e as duas riam de algo no celular. Quando Érica entrou, o riso cessou. Fernanda mal levantou os olhos. "Oi", disse Érica, tentando soar casual. "Oi", respondeu Fernanda, seca, voltando a atenção para Júlia. Júlia acenou com a cabeça, um cumprimento frio e desinteressado. Érica conhecia Júlia há anos, desde antes do casamento, e sempre sentiu uma antipatia velada vinda dela. Júlia tinha ciúmes da relação de Fernanda com qualquer pessoa que não fosse ela mesma. Era possessiva, controladora, e Érica sempre achou estranho como Fernanda permitia aquela interferência. Mas nunca disse nada. Nunca quis causar problemas. Érica subiu para o quarto, trocou de roupa e deitou-se na cama, abraçada ao cardigã de Paloma. Lágrimas escorreram silenciosamente por seu rosto, enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo com sua vida. Amava Fernanda? Já amou, com certeza, mas o amor havia se transformado em resignação, em hábito, em medo de ficar sozinha. E agora, pela primeira vez, Érica sentia algo diferente por outra pessoa. Algo que a fazia querer acordar de manhã, que a fazia sorrir sem motivo, que a fazia sentir-se viva. Mas era errado, não era? Era traição. Mesmo que não houvesse gestos românticos, mesmo que não houvesse toques além daquele acidente de mãos. Ou talvez a traição já tivesse acontecido há muito tempo, quando Fernanda escolheu se afastar sem explicação, deixando Érica viver em um casamento que era apenas uma fachada. No sábado, Érica acordou sozinha. Fernanda havia saído cedo sem avisar.
como fazia frequentemente nos fins de semana. Érica pegou o celular e viu uma mensagem de Paloma. Seu coração disparou antes mesmo de ler. Bom dia, Érica. Espero que esteja bem. Esqueci de pegar alguns documentos no escritório. Você se importaria de me encontrar lá rapidamente? Sei que é sábado, desculpe o incômodo. Érica respondeu que sim antes de pensar nas consequências. Tomou banho apressada, vestiu um jeans e uma blusa branca simples, prendeu o cabelo em um rabo de cavalo e saiu de casa. O céu estava limpo. O sol de inverno mineiro brilhava suave sobre a cidade. As ruas de Belo Horizonte estavam tranquilas naquele horário, e Érica dirigiu até o escritório com o estômago embrulhado de nervosismo. Paloma já estava esperando na recepção quando Érica chegou. Usava jeans também, uma blusa vermelha que realçava sua pele morena, e os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Érica nunca a vira fora do ambiente corporativo, e a visão a deixou sem ar por um momento. Obrigada por vir, disse Paloma, sorrindo. Não vai demorar, prometo. Subiram juntas no elevador vazio, o silêncio entre elas carregado de algo não dito. Quando as portas se fecharam, Érica sentiu o espaço diminuir, a presença de Paloma preenchendo cada centímetro ao seu redor. Paloma olhou para ela e Érica viu algo diferente naquele olhar. Algo intenso. Algo que refletia exatamente o que ela própria sentia. Érica, Paloma começou, a voz baixa. Preciso te contar algo. O coração de Érica bateu tão forte que ela teve certeza de que Paloma podia ouvi-lo. O quê? Paloma respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Eu sei que sou sua chefe, e sei que isso pode parecer inapropriado, mas eu não consigo parar de pensar em você. O mundo parou. Érica ficou paralisada, olhando nos olhos de Paloma, tentando processar as palavras que acabara de ouvir. Antes que pudesse responder, o elevador parou no andar do escritório, e as portas se abriram. Paloma saiu rapidamente, deixando Érica para trás, o coração em pedaços e a mente em caos. Elas caminharam em silêncio até a sala de Paloma. Os documentos foram pegos em segundos, mas nenhuma das duas se moveu para sair. Ficaram ali, paradas, olhando uma para a outra em um corredor vazio e silencioso, com o peso de uma confissão entre elas. Eu sou casada, Érica finalmente conseguiu dizer, a voz trêmula. Eu sei, respondeu Paloma, e havia dor em sua voz. E me desculpe por ter dito isso, mas eu precisava ser honesta com você. Precisava que soubesse. Érica sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo que ela não conseguia nomear. Alívio, desejo, medo. Meu casamento está destruído. Érica confessou, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. Fernanda não me ama mais. Não sei se algum dia a amou de verdade. Paloma deu um passo à frente, aproximando-se. Por que você fica? Era a pergunta que Érica evitava fazer a si mesma há meses. Porque tenho medo, admitiu, a voz quebrando. Medo de ficar sozinha. Medo de ter errado. Medo de não ser suficiente para ninguém. Paloma levantou a mão e, com uma delicadeza que fez Érica estremecer, tocou seu rosto, enxugando uma lágrima que havia escapado. Você é mais do que suficiente, Érica. Você só precisa acreditar nisso. Érica voltou para casa naquele sábado, sentindo como se tivesse sido arrancada de uma realidade e jogada em outra. As palavras de Paloma ecoavam em sua mente, cada sílaba gravada em seu coração como uma marca permanente. Alguém a via. Alguém pensava nela. E esse alguém não era a pessoa com quem havia prometido passar a vida. A culpa pesava como uma pedra em seu peito, mas ao mesmo tempo havia uma sensação estranha de liberdade, como se finalmente pudesse respirar depois de meses submersa. Fernanda estava em casa quando Érica chegou, sentada à mesa da cozinha com o notebook aberto, trabalhando em algo que parecia urgente. Nem levantou os olhos quando Érica entrou. Érica ficou parada na porta, observando a mulher com quem dividia a vida, procurando algum vestígio do amor que um dia sentiu.
Fernanda tinha cabelos curtos e escuros, olhos claros que costumavam brilhar quando olhava para Érica, mas agora pareciam apagados, distantes. Seu rosto estava cansado, envelhecido pelo estresse de um trabalho exigente e por algo mais, algo que Érica nunca conseguiu identificar. "Onde você estava?" perguntou Fernanda sem tirar os olhos da tela. "No escritório. Paloma precisava de uns documentos." Fernanda apenas assentiu, desinteressada. Érica esperou por mais perguntas, por algum sinal de curiosidade ou preocupação, mas nada veio. Fernanda simplesmente continuou digitando, como se Érica fosse apenas uma presença de fundo em sua vida. Érica subiu para o quarto, trancou-se no banheiro e deixou as lágrimas caírem. Chorou pela solidão, pela rejeição, por tudo que havia se perdido entre elas. Os dias seguintes foram tortura. No escritório, Érica e Paloma mantinham a distância profissional, mas os olhares falavam o que as palavras não podiam. Cada interação era carregada de tensão. Cada proximidade acidental era um lembrete do que havia sido confessado naquele sábado. Érica se pegava esperando pelos momentos em que Paloma pediria sua ajuda, mesmo que fosse apenas para revisar um e-mail ou buscar um arquivo. Eram desculpas. Ambas sabiam, mas nenhuma tinha coragem de admitir. Uma terça-feira à noite, Érica estava trabalhando até mais tarde para terminar um relatório quando Paloma apareceu à porta de sua sala. O escritório estava quase vazio, apenas algumas luzes ainda acesas nos andares superiores. "Ainda está aqui?" perguntou Paloma, encostando-se no batente da porta. "Quase terminando", respondeu Érica, tentando manter a voz firme. Paloma entrou e fechou a porta atrás de si. O som da porta se fechando ecoou no silêncio, e Érica sentiu seu coração disparar. Paloma se aproximou lentamente, seus olhos fixos nos de Érica, e se sentou na beirada da mesa. "Preciso falar com você", disse Paloma, a voz baixa e séria. Érica engoliu em seco, temendo e ao mesmo tempo desejando o que viria a seguir. "Sobre o que falei no sábado", Paloma continuou. "Eu não quis te colocar em uma posição difícil, mas também não posso fingir que não sinto o que sinto. Paloma, Me deixa terminar." Paloma interrompeu gentilmente. "Eu sei que você está casada. Sei que isso complica tudo. Mas também vejo como você sofre. Vejo a tristeza nos seus olhos toda vez que seu telefone toca e é ela do outro lado. Vejo como você se encolhe, como se tornou menor para caber em um espaço que não te quer." As palavras de Paloma eram como facas, cortando através de todas as defesas que Érica havia construído ao longo dos anos. Ela sentiu as lágrimas queimando, mas se recusou a deixá-las cair ali, na frente de Paloma, no meio do escritório. "Não é tão simples", Érica conseguiu dizer, a voz rouca. "Eu sei que não é." Paloma respondeu, e havia compaixão em seus olhos. "Mas você merece ser feliz, Érica. Merece ser amada por alguém que te vê, que te valoriza, que acorda todos os dias grata por ter você ao lado." Érica fechou os olhos, tentando conter a emoção que ameaçava transbordá-la. Quando os abriu novamente, Paloma estava mais perto. Tão perto que Érica podia sentir o calor de seu corpo. "E se eu disser que essa pessoa pode ser eu?" Paloma sussurrou. O mundo pareceu parar. Érica olhou para Paloma. Viu a vulnerabilidade naqueles olhos castanhos, a coragem que era necessária para fazer aquela confissão. E pela primeira vez em meses, Érica sentiu algo além da dor. Sentiu esperança. Mas antes que pudesse responder, o telefone de Érica vibrou na mesa. O nome de Fernanda iluminou a tela. Érica atendeu automaticamente, a voz de Fernanda soando impaciente do outro lado. "Onde você está? Já são quase 9 da noite." "Ainda no trabalho, terminando uns relatórios." "Tá bom. Júlia vai dormir aqui hoje. Ela teve uma briga com o namorado e está mal." Érica sentiu uma pontada de irritação. Júlia sempre encontrava uma desculpa para estar em sua casa, sempre ocupando o espaço de Fernanda, sempre interferindo.
Mas Érica apenas respondeu que estava tudo bem e desligou. Paloma havia se afastado, dando espaço. Mas o que havia sido dito permanecia no ar entre elas. Eu preciso ir, Érica murmurou, levantando-se. Paloma apenas assentiu, mas segurou suavemente o braço de Érica antes que ela pudesse sair. Pensa no que eu disse. Por favor. Érica olhou para a mão de Paloma em seu braço, sentiu o calor daquele toque e assentiu antes de sair. Ao chegar em casa, encontrou Fernanda e Júlia rindo na sala, compartilhando uma garrafa de vinho. Júlia nem se deu ao trabalho de cumprimentar Érica, e Fernanda apenas disse que havia deixado comida na geladeira caso estivesse com fome. Érica subiu direto para o quarto, ignorando a fome que sentia, e se trancou ali. Naquela noite, Érica mal conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, ouvindo as risadas de Fernanda e Júlia vindo da sala abaixo, e se perguntou quando foi a última vez que Fernanda riu assim com ela, quando foi a última vez que tiveram uma conversa de verdade, que se tocaram sem que parecesse obrigação, que olharam uma para a outra com desejo, ou ao menos com carinho. A resposta era dolorosa. Fazia tanto tempo que Érica já não se lembrava mais. Na quinta-feira, Érica decidiu que precisava confrontar Fernanda. Não podia mais viver naquela mentira, naquele casamento fantasma. Chegou em casa determinada a ter a conversa que vinha adiando há meses, mas quando entrou na sala, encontrou uma cena que a congelou no lugar. Fernanda e Júlia estavam sentadas muito próximas no sofá, as mãos entrelaçadas, as cabeças inclinadas uma em direção à outra em uma intimidade que ia além da amizade. Quando perceberam a presença de Érica, se afastaram rapidamente, mas não foi rápido o suficiente. Érica havia visto. Érica havia entendido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Érica ficou parada, processando o que acabara de testemunhar, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Não era raiva o que sentia. Era uma mistura estranha de alívio e dor. Érica, Fernanda começou, a voz trêmula. Quanto tempo? Érica perguntou, a voz surpreendentemente calma. Fernanda abaixou os olhos, incapaz de encará-la. 6 meses. 6 meses. Meio ano de mentiras, de frieza, de rejeição. Tudo fazia sentido agora. A distância, a evitação, os fins de semana com Júlia, as noites em que Fernanda dormia no quarto de hóspedes. Não era porque Érica não fosse suficiente. Era porque Fernanda já tinha outra pessoa. Júlia se levantou, desafiadora. Eu sempre amei a Fernanda, desde antes de você aparecer. Érica olhou para Júlia, depois para Fernanda, e sentiu algo se romper dentro de si. Mas não era seu coração. Era as correntes que a prendiam a um casamento morto. Por que não me contou? Érica perguntou a Fernanda, ignorando Júlia. Porque eu não sabia como. Fernanda admitiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Porque fui covarde. Porque não queria te machucar. Érica quase riu da ironia. Não queria machucá-la, mas a deixou definhar em um casamento sem amor, sentindo-se rejeitada e invisível todos os dias durante 6 meses. Eu vou dormir em um hotel esta noite, Érica disse pegando a bolsa. Amanhã a gente conversa sobre os próximos passos. E saiu de casa, deixando Fernanda e Júlia para trás. Se você está gostando desta história, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos. Sua inscrição faz toda a diferença. Érica dirigiu pelas ruas de Belo Horizonte sem destino certo, as lágrimas embaçando sua visão enquanto as luzes da cidade borravam ao seu redor. A revelação ainda ecoava em sua mente como um trovão distante, e ela não sabia se o que sentia era dor pela traição ou alívio por finalmente ter uma resposta para todos aqueles meses de solidão. Fernanda a traíra. Fernanda escolhera Júlia. E Érica, que passou tanto tempo se culpando, se diminuindo, acreditando que o problema estava nela, agora via a verdade nua e crua. O casamento estava morto há muito tempo, e ela havia sido a única tentando ressuscitá-lo. Parou o carro em frente a um pequeno hotel no bairro Lourdes, uma região tranquila e arborizada da cidade. Fez o check-in mecanicamente,
subiu para o quarto e se deixou cair na cama. O quarto era simples, mas acolhedor, com paredes bege e uma janela que dava para a rua silenciosa lá embaixo. Erika ficou deitada, olhando para o teto, tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Paloma. Está tudo bem? Você saiu mais cedo do trabalho e fiquei preocupada. Erika olhou para a mensagem por longos segundos antes de responder. Seus dedos tremiam enquanto digitava. Descobri que Fernanda está tendo um caso há 6 meses, com a melhor amiga dela. Estou em um hotel, não conseguia ficar naquela casa. A resposta de Paloma veio imediatamente. Meu Deus, Erika, sinto muito. Você quer companhia? Ou prefere ficar sozinha? Estou aqui se precisar de mim. Erika leu e releu a mensagem. A parte sensata de seu cérebro dizia para agradecer e dizer que estava tudo bem, que precisava de um tempo sozinha. Mas a parte de Erika que estava cansada de sofrer, cansada de ser forte, cansada de fingir que aguentava tudo, digitou sem pensar. Queria muito não estar sozinha agora. Paloma chegou 40 minutos depois. Erika abriu a porta e encontrou-a parada no corredor, com os cabelos presos em um coque apressado e vestindo um moletom cinza e jeans. Seus olhos estavam cheios de preocupação genuína, e quando Erika a viu, toda a força que havia mantido nas últimas horas desmoronou. Ela simplesmente desabou e Paloma a segurou, abraçando-a com força enquanto Erika soluçava contra seu ombro. Elas ficaram assim por longos minutos, Paloma acariciando os cabelos de Erika, sussurrando palavras de conforto, apenas segurando-a enquanto toda a dor, toda a frustração, toda a raiva e alívio saíam em lágrimas incontroláveis. Quando Erika finalmente conseguiu se acalmar, elas se sentaram na cama, e Erika contou tudo. Contou sobre os 6 meses de frieza, sobre como se sentiu rejeitada e invisível, sobre como descobriu Fernanda e Júlia naquele sofá, mãos entrelaçadas, compartilhando uma intimidade que Fernanda nunca mais demonstrou com ela. Paloma escutou em silêncio, segurando a mão de Erika, seus dedos entrelaçados como uma âncora em meio à tempestade. Você não merecia isso, Paloma disse quando Erika terminou. Ninguém merece ser tratado assim. Eu deveria ter percebido antes, Erika murmurou, enxugando as lágrimas. Os sinais estavam todos lá. Eu só não quis ver. Não se culpe por confiar em alguém que você amava. A culpa não é sua. Erika olhou para Paloma, viu a sinceridade em seus olhos e sentiu algo se mover em seu peito. Algo quente, algo reconfortante. Paloma estava ali. Paloma veio quando ela precisou. Paloma a via, a ouvia, a valorizava. Por que você é tão boa comigo? Erika perguntou, a voz rouca. Paloma sorriu tristemente. Porque você merece que alguém seja bom com você. E por quê? Ela hesitou, como se estivesse decidindo se deveria continuar. Porque eu me importo com você, Erika, muito mais do que deveria, considerando que sou sua chefe, mas não consigo controlar o que sinto. Erika sentiu seu coração acelerar. Paloma estava tão perto, seus rostos separados por apenas alguns centímetros. Erika podia sentir o calor de sua respiração, ver cada detalhe de seu rosto. E pela primeira vez, permitiu-se realmente olhar. Permitiu-se sentir. Paloma. Ela começou, mas não sabia como terminar. Você não precisa dizer nada agora, Paloma sussurrou. Você acabou de passar por algo difícil. Não quero aproveitar de um momento de vulnerabilidade. Mas Erika balançou a cabeça. Não é isso. Eu também sinto algo por você. Há semanas. E me senti tão culpada, porque estava casada, porque achei que estava traindo Fernanda só de pensar em você. Mas agora você está livre, Paloma completou. Erika assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Paloma as enxugou com delicadeza, seus dedos percorrendo o rosto de Erika, como se ela fosse algo precioso, frágil.
Eu não quero apressar nada, Paloma disse. Quero que você tenha certeza. Quero que você se cure, que encontre a paz que merece. E se no final desse processo ainda houver um nós, vou estar aqui esperando. Érica sentiu uma onda de gratidão e afeto tão forte que quase a derrubou. Paloma não estava pedindo nada. Não estava cobrando. Estava apenas oferecendo apoio, compreensão, tempo. Naquela noite, Paloma ficou no hotel com Érica, mas não houve nada além de conversa e conforto. Elas falaram sobre tudo e sobre nada, sobre suas vidas, seus medos, seus sonhos. Érica descobriu que Paloma havia passado por um relacionamento difícil anos atrás, que a deixou com cicatrizes emocionais que levaram tempo para curar. Descobriu que Paloma amava Minas Gerais, que se apaixonara pelas montanhas e pela comida caseira, pela gentileza das pessoas e pelo ritmo mais tranquilo da cidade. Descobriu que Paloma tocava violão nas horas vagas, que amava ler poesia e que tinha um gato chamado Bartô. E quanto mais conhecia Paloma, mais Érica se via apaixonando. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de rosa e laranja sobre as montanhas de Belo Horizonte, Paloma se despediu com um abraço longo e apertado. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou no ouvido de Érica. Você é mais forte do que imagina. Nos dias seguintes, Érica enfrentou a realidade de seu casamento desfeito. Teve conversas difíceis com Fernanda, onde ambas admitiram que haviam perdido o amor há muito tempo. Fernanda pediu desculpas pela covardia, por não ter tido coragem de terminar antes, por deixar Érica sofrer em silêncio. Érica, por sua vez, percebeu que também havia se acomodado, que havia aceitado menos do que merecia por medo de ficar sozinha. O processo de separação foi surpreendentemente amigável. Não havia raiva, apenas uma tristeza melancólica pelo que poderia ter sido e nunca foi. Érica mudou-se para um apartamento pequeno no bairro Savassi, próximo ao trabalho. Era um espaço apertado, mas acolhedor, com uma varanda que dava para a rua movimentada abaixo. Pela primeira vez em anos, Érica se sentiu em casa. Paloma manteve a distância respeitosa que havia prometido, mas estava sempre presente. Levava café para Érica nas manhãs difíceis, ouvia quando ela precisava desabafar, oferecia conselhos quando solicitada, mas nunca pressionou, nunca cobrou. E foi justamente essa paciência, essa gentileza inabalável, que fez Érica ter certeza do que sentia. 3 meses haviam se passado desde que Érica deixara a casa que dividia com Fernanda. 3 meses de aprender a viver sozinha, de redescobrir quem era sem estar definida por um relacionamento que a diminuía. O apartamento em Savassi tornou-se seu refúgio, um espaço que ela decorou com cuidado, escolhendo cada objeto, cada cor, cada detalhe. Havia plantas na varanda, livros empilhados nas estantes, fotografias de Minas Gerais que ela mesma havia tirado em passeios solitários pelas montanhas ao redor da cidade. Érica estava aprendendo a gostar de sua própria companhia. Descobriu que podia passar um fim de semana inteiro sozinha sem se sentir miserável. Descobriu que gostava de cozinhar para si mesma, de assistir filmes sem ter que negociar com ninguém, de acordar tarde aos domingos e ler um livro na varanda com uma xícara de café. Era uma liberdade que ela não experimentava há anos e era assustadora e maravilhosa ao mesmo tempo. No trabalho, a dinâmica entre Érica e Paloma permanecia profissional, mas havia uma tensão subjacente que ambas sentiam. Os olhares demorados, os sorrisos que duravam 1 segundo a mais, as mãos que se tocavam acidentalmente ao passar documentos. Era como uma dança cuidadosa, onde ambas sabiam os passos, mas esperavam pelo momento certo para realmente se moverem. Uma sexta-feira à noite, quando Érica estava prestes a sair do escritório, Paloma apareceu à porta de sua sala. Tem planos para hoje? Perguntou, encostando-se no batente com aquela casualidade estudada que Érica já conhecia tão bem. Nenhum em particular. Érica respondeu, sentindo seu coração acelerar como sempre acontecia na presença de Paloma. Gostaria de jantar comigo? Nada formal. Só. Eu e você. Érica sabia que aceitar aquele convite significaria cruzar uma linha.
Significaria admitir que o que sentiam uma pela outra tinha ido além da amizade, além da relação profissional. Mas ela estava cansada de ter medo, cansada de negar o que sentia. Adoraria, respondeu sorrindo. Elas jantaram em um pequeno restaurante mineiro no Santa Teresa, um bairro boêmio e charmoso de Belo Horizonte, conhecido por suas ladeiras íngremes e casarões antigos. O restaurante era aconchegante, com mesas de madeira rústica, luzes suaves e decoração simples. Pediram tutu de feijão, frango com quiabo e couve refogada, acompanhados de uma cerveja artesanal local. A comida estava deliciosa, mas Érica mal conseguia prestar atenção no que comia. Toda sua atenção estava em Paloma, na forma como seus olhos brilhavam à luz das velas, na forma como ria de suas piadas sem graça, na forma como a olhava como se ela fosse a única pessoa no mundo. Conversaram sobre tudo. Sobre suas famílias, sobre suas infâncias, sobre os momentos que as definiram. Paloma contou que havia crescido em Salvador, que se mudara para Belo Horizonte em busca de novas oportunidades e que nunca se arrependera. Érica contou sobre sua juventude em uma pequena cidade do interior de Minas, sobre como sempre sonhou em viver na capital, sobre o quanto amava as montanhas que cercavam a cidade, fazendo-a sentir-se protegida. Quando terminaram o jantar, caminharam pelas ruas de Santa Teresa, subindo e descendo ladeiras, passando por galerias de arte e bares com música ao vivo. A noite estava fresca, o céu estrelado sobre suas cabeças, e Belo Horizonte parecia mais bonita do que nunca. Em certo momento, enquanto paravam para admirar a vista da cidade das alturas de Santa Teresa, Paloma pegou a mão de Érica. Foi um gesto simples, mas significou tudo. Érica entrelaçou seus dedos nos de Paloma, sentindo o calor daquela mão na sua, e soube que estava exatamente onde deveria estar. Érica, Paloma disse, virando-se para encará-la. Eu sei que prometi esperar. Sei que disse que você precisava de tempo. Mas preciso saber. Há alguma chance para nós? Érica olhou para Paloma, viu a vulnerabilidade em seus olhos, a esperança misturada com medo. E percebeu que Paloma também estava assustada, também estava arriscando seu coração. Há mais do que uma chance, Érica respondeu, sua voz firme e certa. Eu quero isso. Quero você. O sorriso que iluminou o rosto de Paloma foi a coisa mais bonita que Érica já havia visto. Paloma levantou a mão e tocou o rosto de Érica com delicadeza, como se estivesse tocando algo precioso. Posso? Paloma começou, sua voz um sussurro hesitante. Érica assentiu, incapaz de falar. E então, sob o céu estrelado de Belo Horizonte, com a cidade iluminada abaixo delas e as montanhas ao redor, seus lábios se encontraram em um momento de pura magia. Foi um toque suave, cheio de promessas e de tudo que havia sido contido por tanto tempo. Érica sentiu como se estivesse caindo e voando ao mesmo tempo, como se todo o sofrimento dos últimos meses tivesse valido a pena apenas para chegar naquele momento. Quando se separaram, ambas estavam sorrindo, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Isso é real? Érica perguntou, ainda segurando o rosto de Paloma. É tão real quanto você quiser que seja, Paloma respondeu. E Érica decidiu que queria que fosse muito, muito real. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Érica. Ela e Paloma mantiveram um relacionamento discreto no trabalho, mas fora do escritório eram inseparáveis. Passavam os fins de semana explorando Minas Gerais, visitando cidades históricas como Ouro Preto e Tiradentes, caminhando por trilhas nas montanhas, descobrindo cachoeiras escondidas. Paloma ensinou Érica a tocar violão e Érica ensinou Paloma a fazer pão de queijo do jeito que sua avó ensinara quando era criança. Érica sentia-se viva de uma forma que não experimentava há anos. Acordava todos os dias com vontade de sorrir, com vontade de viver. Paloma a via. Paloma a ouvia. Paloma a amava de uma forma que Érica nunca soube que era possível ser amada. Mas nem tudo era perfeito. Havia momentos em que Érica se pegava pensando em Fernanda,
não com saudade, mas com uma tristeza melancólica pelo que poderia ter sido. Havia momentos em que a culpa a consumia, fazendo-a questionar se havia tomado as decisões certas. Paloma sempre estava lá nesses momentos, paciente e compreensiva, lembrando Érica de que ela merecia ser feliz, que não havia errado ao escolher a própria felicidade. Um sábado, 6 meses após o início do relacionamento, Érica e Paloma estavam na varanda do apartamento de Érica, tomando café da manhã e assistindo a cidade acordar. Érica olhou para Paloma, viu como a luz da manhã iluminava seu rosto, como seu sorriso era genuíno e caloroso, e sentiu seu coração transbordar de amor. "Eu te amo", disse Érica, as palavras saindo naturalmente, sem medo. Paloma virou-se para ela, os olhos arregalados de surpresa e felicidade. Você acabou de dizer." "Que eu te amo", Érica repetiu sorrindo. "Eu te amo, Paloma. E quero que você saiba disso." Paloma puxou Érica para um abraço apertado, enterrando o rosto em seu pescoço. "Eu também te amo", sussurrou. "Desde o primeiro dia em que te vi, acho que sempre soube." Elas ficaram assim por longos minutos, abraçadas, sentindo o peso e a beleza daquelas palavras. Érica sabia que o caminho até ali não tinha sido fácil. Havia sido doloroso, cheio de lágrimas e incertezas. Mas cada cicatriz, cada momento difícil, havia valido a pena para chegar até aquele momento de paz e amor. Érica havia aprendido que amor não era sacrifício, não era se diminuir para caber em um espaço que não a queria. Amor era florescer junto, era crescer junto. Era escolher todos os dias, estar ao lado de alguém que te escolhe de volta. E Paloma a escolhia, todos os dias, sem hesitação. 1 ano havia se passado desde que Érica saíra de casa naquela noite devastadora, descobrindo a traição que paradoxalmente a libertara. 12 meses de transformação, de cura, de aprender a amar e ser amada da forma certa. A vida de Érica era irreconhecível comparada ao que era antes, e ela não conseguia estar mais grata por isso. O apartamento em Savassi agora tinha toques de Paloma por toda parte. Uma escova de dentes extra no banheiro, algumas roupas no armário, livros de poesia que Paloma amava espalhados pela estante. Paloma ainda mantinha seu próprio apartamento, mas passava a maior parte do tempo com Érica, e ambas sabiam que era apenas questão de tempo até oficializarem a mudança. Não havia pressa. Elas tinham todo o tempo do mundo. No trabalho, Érica recebera uma promoção. Não era mais apenas assistente administrativa, mas coordenadora de projetos, com responsabilidades maiores e um salário que refletia seu valor. Paloma havia se certificado de que a promoção fosse merecida e transparente, envolvendo outros gerentes no processo de avaliação, para evitar qualquer aparência de favorecimento. Érica estava orgulhosa de si mesma, de como havia crescido profissionalmente, de como finalmente reconhecia seu próprio valor. Fernanda e Júlia estavam juntas oficialmente, morando na casa que antes pertencia a Érica e Fernanda. Érica as vira algumas vezes desde a separação, encontros breves e educados quando precisavam resolver questões burocráticas do divórcio. Não havia amargura entre elas, apenas um reconhecimento mútuo de que haviam feito o melhor ao se separar. Fernanda parecia mais feliz agora, mais leve, e Érica ficava genuinamente feliz por ela. Todos mereciam encontrar a pessoa certa, mesmo que isso significasse admitir que estavam com a pessoa errada. Em um domingo ensolarado de outubro, mês em que Belo Horizonte florescia com ipês amarelos e roxos, transformando a cidade em um jardim urbano, Paloma acordou Érica com toques suaves no rosto. "Acorda, dorminhoca. Tenho uma surpresa para você." Érica abriu os olhos lentamente, sorrindo ao ver o rosto de Paloma tão perto do seu. "Que tipo de surpresa?" "Se eu contar, não vai ser surpresa." Paloma respondeu, puxando-a da cama. 1 hora depois, estavam dirigindo para fora da cidade, subindo pelas montanhas da Serra do Curral. Paloma se recusava a dizer para onde estavam indo. Apenas sorria misteriosamente enquanto dirigia. A paisagem ao redor era de tirar o fôlego,
com as montanhas verdes se estendendo até onde a vista alcançava, pequenas fazendas pontilhando os vales e o céu azul imenso sobre suas cabeças. Finalmente, Paloma parou em um mirante isolado, de onde podiam ver Belo Horizonte inteira espalhada abaixo, cercada pelas montanhas que lhe davam nome. Era um espetáculo impressionante, a cidade parecendo pequena e frágil em meio à grandiosidade da natureza ao redor. "Por que estamos aqui?" Érica perguntou, maravilhada com a vista. Paloma pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. "Porque quero que esse lugar seja especial para nós. Quero que daqui a anos, quando olharmos para trás, lembremos deste momento." "Que momento?" Paloma respirou fundo, e Érica viu nervosismo em seus olhos pela primeira vez desde que se conheceram. Paloma soltou sua mão e enfiou a mão no bolso, tirando uma pequena caixa de veludo azul. O coração de Érica parou. "Érica", Paloma começou, a voz tremendo ligeiramente. "Quando te conheci, não esperava que você mudasse minha vida da forma que mudou. Não esperava me apaixonar tão profundamente, tão completamente. Mas aqui estamos, 1 ano depois, e eu não consigo imaginar minha vida sem você." Lágrimas já começavam a cair pelo rosto de Érica, enquanto Paloma abria a caixa, revelando um anel simples e elegante de ouro branco, com uma pequena safira azul. "Você me ensinou o que é amor de verdade. Me ensinou que amor não é posse, mas parceria. Não é sacrifício, mas crescimento mútuo. E eu quero passar o resto da minha vida crescendo ao seu lado, enfrentando desafios juntas, celebrando vitórias juntas, simplesmente existindo juntas." Paloma se ajoelhou ali, no meio daquele mirante isolado, com Belo Horizonte e suas montanhas como testemunhas. "Érica, você quer se casar comigo?" Érica não conseguia falar. As lágrimas caíam livremente agora, e ela apenas assentiu. Assentiu e assentiu, até que finalmente conseguiu encontrar sua voz. "Sim", ela soluçou. "Sim, sim, 1000 vezes sim." Paloma se levantou e colocou o anel no dedo de Érica, suas próprias lágrimas escorrendo pelo rosto. Elas se abraçaram, rindo e chorando ao mesmo tempo. 2 mulheres que haviam encontrado uma na outra o que sempre procuraram. Amor verdadeiro. Amor que via, que ouvia, que valorizava. Amor que as fazia querer ser melhores, não por obrigação, mas por escolha. Quando finalmente se separaram, ainda abraçadas, Érica olhou para o anel em seu dedo, brilhando sob a luz do sol. "É perfeito", ela sussurrou. "Você é perfeita", Paloma respondeu, tocando delicadamente sua testa. Elas ficaram ali por horas, sentadas na beirada do mirante, planejando o futuro. Falaram sobre a cerimônia que queriam, pequena e íntima, apenas com as pessoas mais próximas. Falaram sobre viajar juntas, conhecer o mundo, criar memórias. Falaram sobre adotar um cachorro, sobre mudar para uma casa maior com jardim, sobre envelhecer juntas. E em cada plano, em cada sonho, Érica sentia a certeza de que havia encontrado seu lugar. Não na geografia de Minas Gerais, embora amasse profundamente aquela terra, mas nos braços de Paloma, nos olhos de Paloma, no coração de Paloma. Meses depois, em uma tarde de verão, Érica e Paloma se casaram em uma pequena pousada nas montanhas. A cerimônia foi simples e bonita, com apenas 20 pessoas presentes. Não havia padrinhos ou madrinhas, apenas 2 mulheres prometendo amar uma a outra para sempre. Érica usava um vestido branco simples e elegante, com flores naturais no cabelo. Paloma usava um terno bege que realçava sua pele morena, o cabelo solto caindo sobre os ombros. Ambas choraram durante os votos, prometendo apoiar uma a outra nos dias bons e ruins, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Quando o oficiante declarou que estavam casadas e seus lábios se uniram sob uma chuva de pétalas de rosas, Érica sentiu que sua vida finalmente fazia sentido. Todo o sofrimento, toda a dor,
Todas as lágrimas derramadas em noites solitárias haviam sido necessários para trazê-la até ali. Durante a festa, enquanto dançavam sua primeira dança como esposas, Paloma sussurrou no ouvido de Érica: "Obrigada por ter coragem. Obrigada por escolher ser feliz." Érica abraçou Paloma mais forte, sentindo a gratidão transbordar de seu coração. "Obrigada por me esperar. Por me ver quando eu me sentia invisível." Antes de terminarmos esta história, deixe nos comentários qual foi sua parte preferida. Adoramos ler suas opiniões e saber o que mais tocou seu coração. Seu comentário é muito importante para nós. Elas dançaram sob as estrelas, cercadas por amor e aceitação, em uma celebração que era tanto um fim quanto um começo. O fim de anos de dor e solidão. O começo de uma vida juntas, construída sobre bases sólidas de respeito, comunicação e amor verdadeiro. Érica olhou ao redor. Viu os rostos sorridentes das pessoas que amava, viu a paisagem das montanhas que tanto adorava e sentiu-se completamente em paz. Havia aprendido que amor não era encontrar alguém perfeito, mas encontrar alguém perfeito para você. Alguém que te vê em seus piores dias e ainda escolhe ficar. Alguém que celebra suas vitórias como se fossem suas próprias. Alguém que, quando você cai, não te julga, mas estende a mão para te ajudar a levantar. Paloma era tudo isso e mais. Era seu porto seguro, sua melhor amiga, sua amante, sua parceira de vida. E Érica sabia, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma, que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Não em uma cidade, não em uma casa, mas nos braços de quem a amava de verdade. E quando a noite caiu completamente sobre as montanhas de Minas Gerais e as estrelas brilharam no céu escuro, Érica e Paloma permaneceram juntas, dançando lentamente, sussurrando promessas de amor eterno. Duas almas que se encontraram no momento certo, da forma certa, e que nunca mais se deixariam ir. Porque amor verdadeiro não é aquele que vem fácil. É aquele que você luta para conquistar, que você escolhe todos os dias, que você constrói tijolo por tijolo até que se torne um lar. E Érica e Paloma haviam construído seu lar. Um lar feito de respeito, compreensão, paixão e, acima de tudo, amor. E elas viveram felizes. Não porque não enfrentaram desafios, mas porque enfrentaram juntas. Não porque a vida foi perfeita, mas porque escolheram fazer dela algo bonito. Não porque encontraram o amor facilmente, mas porque tiveram coragem de deixar ir o que não as servia mais e abraçar o que sempre mereceram. Esta é a história de Érica. Uma mulher que se sentiu invisível, que sofreu em silêncio, que acreditou não ser suficiente, até que aprendeu que era mais do que suficiente, que merecia ser amada, que merecia ser feliz, e encontrou em Paloma alguém que a amava exatamente como ela era, sem precisar mudar, sem precisar se diminuir, sem precisar implorar por atenção, apenas sendo ela mesma. E isso, no final, foi tudo o que sempre precisou. Fim.